Vocês que acompanham o nosso canal há algum tempo sabem muito bem que o meu primeiro carro foi um Opala, foi a minha primeira escola. Depois disso eu comecei a me aprimorar e eu me apaixonei pela escola europeia, uma mecânica muito mais refinada, muito mais sofisticada, e eu acabei ficando fã dos carros europeus. Hoje eu vou abrir uma exceção e eu vou mudar de lado, literalmente falando. Se algum dia você ouvir uma conversa parecida com essa que eu acabei de falar, você pode ter certeza que essa pessoa ela não gosta de mecânica. Ela pode estar com um Ford, se ela falar mal de um Chevrolet, porque ela não gosta, tá, de mecânica. Ela pode gostar de um Ford, ela pode gostar de ostentar um Ford. Isso vale para qualquer carro que você tiver, um Fusca, um Chevrolet, um Fiat, o que quer que seja. Eu diria o seguinte, eu comecei com a escola americana, tá? Tive uma extraordinária base para aprender a mecânica e vocês já vão entender muito bem o motivo pelo qual isso daí foi extraordinário para mim. Depois eu acabei conhecendo a mecânica Volkswagen e realmente eu acabei me apaixonando. Então, apesar de eu sempre elogiar as soluções europeias, eu sempre valorizar, sempre é alguma coisa que me agrada, o meu ponto fraco são os carros europeus. Hoje a gente vai abrir um parênteses e eu vou apresentar para vocês toda a genialidade da indústria americana. Bom, esse exemplar maravilhoso é do meu amigo Roberto, ela é de 1954 e incrivelmente era do tio dele, desde que ele se conhece por gente. Ele tem fotos dele pirralho em cima da caçamba, ele passou boa parte da infância e da adolescência convivendo com essa caminhonete. O tempo passou e ele acabou ficando como o dono da caminhonete. Eu acredito que isso aconteceu há uns 4 anos atrás, mais ou menos, mas o que eu posso adiantar é que ela passou por uma restauração ou uma reforma, como vocês preferirem. Eu acredito que deva ter demorado uns 2 anos para ela ficar nesse estágio. Foi separado a cabine do chassi, foi feito um serviço completo e maravilhoso. Na infância do Roberto, essa caminhonete ela era bege. O tio dele já tinha comprado ela, não comprou ela 0 km, não sei exatamente que ano que ele comprou, mas ela não era verde, ela era bege. E ela passou um bom tempo assim, eles foram a várias pescarias, foram a várias aventuras com a caminhonete. Depois que ele acabou ficando com a caminhonete, acabou comprando, quando ele resolveu fazer a reforma, que eles rasparam toda a caminhonete, ele percebeu que a cor original por baixo era esse verde, então ele resolveu, apesar de não ser a cor da infância dele, ele resolveu manter a cor original dela. Então eu vou pedir para a Bianca mostrar alguns detalhes aqui da frente dela. Quando encostou em casa, e essa parte eu vou contar mais para frente para vocês, a Bianca falou: nossa, chegou um caminhão aqui em casa. É uma caminhonete, na verdade, aqui, até para as proporções atuais, é bastante grande, tá? E parece um pequeno caminhãozinho, nas palavras da Bianca. Uma coisa que me chamou bastante atenção quando ela chegou, tem esse pequeno telhadinho também, como diria a Bianca, e com essa pequena transparência aqui de acrílico, dá sempre a impressão que tem uma pequena luzinha acesa aqui dentro do farol, e eu me peguei várias vezes preocupado se a lanterna não estava acesa. Essa grade dianteira é toda de metal. O interessante é que provavelmente essa grade aqui ela pesa a mesma coisa que uns 2 ou 3 Fiat 147 juntos. Bom, a Bianca fez questão de mostrar aqui o bocal de abastecimento do tanque, que fica escondidinho aqui atrás do banco da cabine, né? Porque é um banco inteiriço, não é nem um banco na verdade, é um tremendo de um sofá. Aqui o estribo que a gente tem na lateral também, ó, eu não consigo calcular o peso dele, mas provavelmente equivale ao da grade dianteira. O serviço aqui foi muito bem feito, é o que eu estava conversando ontem com o Roberto. A pessoa ou a equipe que fez essa restauração trabalhou de uma forma extraordinária. E a gente percebe um tremendo de um capricho em detalhes, como alguns parafusos de inox aqui, que com certeza não faziam parte da configuração original, e todo o detalhe no acabamento da carroceria. Bom, eu acho que essa caminhonete ela estabelece 2 recordes em todos os carros que a gente já apresentou no nosso canal. Primeiro, é o mais antigo, disparado, 1954. E segundo, com toda certeza, é o maior veículo que a gente já teve a oportunidade de apresentar para vocês, pelo menos até hoje.
Então agora eu vou mostrar por dentro. Bom, acabei de abrir a porta também, que tem um peso considerável, só da gente fazer esse movimento aqui. Muito bem acabada, com certeza isso daqui não é o acabamento original, a gente percebe alguns detalhes em couro aí, de muito bom gosto. O painel também foi muito bem acabado. Eu vou pedir para a Bianca dar uma aproximada e mostrar que o Roberto colocou um sistema de ar-condicionado que com certeza não era original. Normalmente quando eu ouço falar em ar-condicionado eu torço o nariz, mas esse sistema ele encaixou tão bem e ficou tão bem acabado aí, mais do que isso, ele é tão eficiente que eu vou reconsiderar qualquer nova opinião quando alguém me falar que um carro tem um ar-condicionado adaptado, porque esse realmente ele me surpreendeu. Bom, aqui o espaço é enorme, o conforto inacreditável nesse sofá, isso aqui não pode ser chamado de banco, e a altura do cockpit aqui, principalmente para um baixinho como eu, é extraordinária, você literalmente lava a alma quando você fica nessa altura. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como a mecânica americana ela é tão fascinante quanto a europeia. Por isso que eu digo, não existe, ai, essa é melhor do que aquela. Existe o seu gosto pessoal. Eu tendi para a europeia, mas agora vocês vão perceber como a americana é fascinante. Bom, com o capô do motor aberto, a gente percebe que o espaço aqui é enorme. E a gente tem aqui um motor, um Chevrolet 6 cilindros em linha, que provavelmente é o mesmo motor, com algumas variações que foi usado depois na Veraneio e talvez até mesmo nas primeiras C10. Talvez a gente possa considerar que esse motor ele é se não o avô, talvez o antecessor imediato do 250 da GM que a gente conhece, que foi utilizado nos Opalas. Bom, então aqui a gente tem uma mecânica muito, mas muito simples, um carburador de corpo simples, um filtro já integrado aí na entrada do carburador, todas as tubulações de cobre, tá, para minimizar o risco de vazamentos. Ali a Bianca pode mostrar parte da coluna de direção, onde a gente percebe o mecanismo de acionamento do câmbio, cuja alavanca fica na coluna. Coletor de admissão e escapamento todos do mesmo lado, da mesma forma que no Opala. Um pouco mais para frente a Bianca consegue perceber o alternador que foi adaptado no lugar do dínamo, que deveria ser original. E aqui na frente do motor a gente percebe o alojamento da válvula termostática. E não tem como eu não lembrar da história da MTE, porque a primeira peça que a MTE fabricou foi uma válvula exatamente para esse motor. Antes de eu trocar de lado com a Bianca, aqui a gente tem o radiador ainda com a parte superior original, tá? A gente percebe aqui uma hélice que é solidária à bomba d'água. O motor é muito parecido com o do Opala, é bastante parecido, não é exatamente o mesmo, tá? Mas as soluções foram aplicadas aí nos primeiros anos do Opala, como a ventoinha solidária, a bomba d'água. Tá? Então as peças são grandes, robustas e mais do que isso, são praticamente fáceis de mexer. Agora eu vou trocar de lugar com a Bianca. Bom, agora desse lado do motor, a gente tem as velas de ignição, a gente tem o distribuidor numa posição central em relação ao motor. No Opala ele fica um pouco mais aqui na frente. Aqui a gente tem um respiro do cárter. Tá, aqui um pouquinho mais para baixo a gente tem a bomba de combustível. E também seguindo toda a tubulação aí, inclusive a de vácuo, toda feita de cobre.
Bom, com todo esse espaço, o que a gente tem de manutenção se a gente vivesse nos anos 50 e tivesse acabado de comprar um carro desse? Pouquíssima coisa, manter o nível de água no radiador, fazer trocas de óleo esporádicas aí, manter o carburador limpo, tá? Tudo desse lado. Válvulas, a gente precisaria tirar essa tampa que é bastante acessível para fazer a regulagem, e desse lado onde a Bianca já mostrou, a gente teria provavelmente os componentes que dariam mais trabalho para o dono de qualquer carro, na verdade, nos anos 50, que seria o conjunto do platinado e do condensador. Não por coincidência, esse é o motivo principal pela qual essa caminhonete veio nos visitar. Bom, eu acho que essa mecânica robusta, simples e praticamente rudimentar é o que explica que a maioria das publicações voltadas à mecânica, a parte técnica da mecânica, principalmente voltada na parte automobilística, são publicações americanas. Mesmo quando a gente está tratando ali de carros europeus, a gente tem boas fontes de informação de carros americanos. E eu acho que é quase que cultural um americano comum, seja da década de 50, década de 60, que tivesse um contato com uma máquina dessa, lembrando que aqui você estava sujeito a ter um problema de platinado, condensador ou um transbordamento de um carburador, o cara quase que na marra ele era obrigado a aprender a mexer. E qual eu acho que é a maior vantagem da mecânica, vamos dizer assim, vamos chamar de americana, em relação à europeia? Ela é muito simples e muito intuitiva. Então não é difícil a gente imaginar que o cara que tivesse comprado isso daqui, depois de 6 meses, 1 ano andando, ela parasse e desse algum problema, por mais tosco e sem experiência que ele fosse, talvez ele mexesse em alguma coisa em outra e o negócio voltaria a funcionar. E se a gente observar os motores, apesar desse daqui ser um 6 cilindros em linha, ele segue a mesma arquitetura quase dos motores do Opala. Os V8 também, eles seguem uma arquitetura bastante semelhante, não somente os da Chevrolet, mas uma pessoa que vê um Chevrolet sabe identificar quais são os componentes que estão no Ford e assim por diante, porque toda a mecânica dos anos 50, anos 60 e anos 70, ela é bastante, vamos dizer, simplificada. Eu acho que a intenção ali não era construir um negócio muito complexo, nem nada. Eu acho que tinha que ser uma coisa barata, tá? Tinha que ser uma coisa duradoura, e acabou que foi uma coisa fácil vamos dizer, do proprietário comum ali, do motorista comum, fazer uma manutenção e praticamente se sentir um mecânico muito perigoso, tá? Porque com poucas ferramentas ele mantinha um motor desse aqui funcionando quase que indefinidamente e de forma ali intuitiva. Ele provavelmente aprendeu a mexer no platinado ali de forma intuitiva, na tentativa e erro ele ajustava um carburador, mesmo trabalhando com excesso, o motor é bastante tolerante ali, não somente esse, mas praticamente um V8, qualquer motor americano, ele é bastante tolerante aí a excesso de combustível, algumas desregulagens. Bom, eu já mostrei o acionamento do pedal da embreagem. O pedal do freio não dá nem para mostrar porque é muito parecido com o da Kombi. O cilindro mestre, ele fica lá embaixo no chassi, e pelo menos hoje a gente não vai ter o acesso visual a ele. Aqui é o acelerador, da forma que a gente está acostumado. Aqui uma coisa muito comum, não só em caminhonete como em carro americano, o freio de estacionamento, porque um carro americano normalmente ele é mais pesado, para você não ter que ficar fazendo força com a mão. Você simplesmente pisa nesse pedal, coloca todo o peso do seu corpo nesse pedal dessa forma, e você trava o carro na posição. Depois você puxa aqui e você libera o freio de estacionamento. Mas o mais interessante é essa pequena bolinha que a gente está vendo aqui. E para mostrar o funcionamento dela, eu vou ter que dar a partida no motor. Ó, eu virei, mas não consigo dar a partida. Por outro lado, essa luzinha aqui ela acendeu, ó. Então significa que eu tenho ignição, mas a chave não vira. O que eu vou fazer agora? Vou desengatar o câmbio e olha agora que legal. Fantástico esse pedalzinho de dar a partida, né? Isso daqui, será que eles estavam pensando na ergonomia? Já existia o estudo da ergonomia nos anos 50? Com certeza não. Isso daqui não é ergonomia, é economia. Olha que coisa fantástica. Quando a gente pisa naquele pedalzinho de partida, você aciona
essa chave aqui e você curto-circuita o positivo da bateria direto no motor de arranque. Você aciona o motor de arranque. Ou seja, a Chevrolet conseguiu economizar o automático de partida que deveria ficar em cima, tá? Que exigiria um fio até o contato da ignição. Ele não fez um acionamento elétrico ou eletromagnético, ele fez um acionamento mecânico, só colocando aquele pedalzinho numa posição conveniente ali. E francamente não ficou nada incômodo para você dar a partida. Eu imagino que incômodo deveria ser depois que você largar uma caminhonete dessas, depois de você ter dirigido por uma temporada, você dá a partida num carro convencional. Então eu acho que esse tipo de solução, mais simples do que o que a gente tem, vamos dizer, num carro europeu da mesma época, é o que torna a mecânica americana tão acessível para pessoa comum, para o motorista comum, para o dono do carro comum, para o curioso comum. Ela é muito mais intuitiva e muito mais fácil de você manter em funcionamento. Bom, Bianca, acho que tá bom a gente dar uma volta para ver como que ela anda, né? Isso. Bom, então agora a gente vai sair com a caminhonete seguindo todo o ritual que a gente precisa. Soltei o freio de estacionamento, vou pisar na embreagem, vou garantir que o câmbio não está engatado. Para quem nunca viu um câmbio desse, ele só tem 3 marchas para frente e uma marcha ré, muito comum, na verdade quase que o padrão dos câmbios mecânicos dos carros americanos aí, por um bom tempo. E na coluna, o que é muito mais conveniente, porque você tem muito mais espaço aqui, você consegue usar o sofá no lugar de ficar se matando com uma alavanca aqui, e você consegue dirigir dessa forma. Você solta a alavanca, você puxa a alavanca, primeira e para baixo, puxando e para baixo é primeira, você vai colocar a segunda, você volta a alavanca, coloca para cima, você tem a segunda, e assim você coloca a terceira. O que é maravilhoso, numa estrada, você só vai ficar aqui, ó, segunda e terceira, segunda e terceira. Se você precisar engatar a marcha ré, você vai puxar aqui e colocar para cima, tá? E isso daqui é tão fascinante que logo depois que eu casei eu quis ter mais um Opala. E eu quis ter um Opala não porque eu queria uns 6 cilindros ou porque eu queria alguma coisa assim. Eu fui atrás de um Opala que tivesse 3 marchas, porque eu achava isso daqui fantástico e esse sofá fantástico. E fiquei com ele por um bom tempo. Pouco tempo, na verdade, eu acredito que uns 2 anos, mas eu curti bastante o câmbio. O problema é que ele era 4 marchas, então ele não respondia com a mesma vitalidade do que um 6, que provavelmente era o projeto original, ou a gente pode dizer ideal do Opala com esse câmbio responderia. Bom, então agora a gente vai dar a partida, do jeito que vocês já perceberam. Tá, e ele está funcionando relativamente bem, apesar da preguiça do sistema de ignição. Então a gente vai sair com a bela viatura. Uma outra coisa que eu esqueci de comentar, que foi adaptada aqui uma direção hidráulica que tornou o carro muito mais confortável para a gente dirigir. Na verdade, para quem tem a oportunidade de dirigir um carro desse, é inacreditável que ele tem aí 64 anos.
Bom, eu acho que deu para ter uma ideia de como essa caminhonete é maravilhosa e eu acho que nada resume melhor a surpresa que a gente tem no primeiro contato quanto a reação da Bianca. Porque ontem, quando ela chegou aqui em casa, ela falou, tem um caminhão ali. Depois, quando ela teve a oportunidade de dar a primeira volta, ela ficou alucinada, não foi, Bianca? É. Tá aprovada essa caminhonete? Tá, é o carro mais legal que já veio aqui. Olha aí, ela tá achando que é o carro mais legal que já veio aqui. Então eu acho que o que acontece, apesar de eu ter da mecânica americana ter sido a minha primeira escola, eu acabei preferindo ou acabo admirando mais os carros europeus. O que não significa que, vamos dizer, um carro americano tenha um defeito ou ele não seja legal, muito pelo contrário, ele é tão apaixonante quanto. Eu acho que quem gosta de mecânica de verdade consegue enxergar todas as vantagens de cada uma das diferentes escolas aí de mecânica. E a Bianca, apesar de ter tido o primeiro contato dela com mecânica, com Fusca ou com a própria Kombi, eu não duvido que amanhã a grande paixão dela sejam os carros americanos. O bom disso é que você não precisa escolher entre um e outro, você pode gostar de todos de uma forma consciente e falar, esse tem a determinada vantagem, aquele tem a determinada vantagem, porque senão vai ficar, a pessoa acaba se tornando igual aquele opaleiro que de repente torce o nariz quando vê um cara com AP, ou então vice-versa, ou o apezeiro que torce o nariz para um cara que tem um Fiat, e assim por diante. Eu mesmo, eu já tive Opala, fui muito feliz, eu já tive um AP, fui muito feliz, tenho Fusca, fui muito feliz, sou muito feliz também. Então eu acho que a única coisa que não é legal é quando as pessoas colocam essas, vamos dizer, essas divisões, porque no mundo da mecânica elas não existem, elas só existem na cabeça dessas pessoas. Então abra a sua própria cabeça e aprenda a aproveitar ou a enxergar as qualidades de cada uma das mecânicas diferentes. E é isso que a Bianca fez hoje. Todas as vezes que eu mostrava uma caminhonete para ela, falava, Bianca, dá uma olhada naquela caminhonete, dá uma olhada naquela Ford, dá uma olhada no sei o que, ela olhava, mas ela não tinha tido a experiência que ela tá tendo agora, que foi bastante positiva, né, Bianca? É. Então tá joia. Bom, a gente finaliza o vídeo por aqui. Agora a gente vai voltar para casa para começar a manutenção, que afinal o motivo do carro ter vindo aqui não foi a gente ficar desfilando com ele para lá e para cá no bairro. É de fazer uma manutenção e vocês vão ter a oportunidade de acompanhar isso a partir da semana que vem. Muito obrigado por ver os nossos vídeos, espero que vocês tenham gostado e até a semana que vem.